Olá a todos e a todas. Meu nome é Eliel Alves, eu tenho 21 anos. Eu estou cursando o sexto semestre de Economia pela Universidade São Judas Tadeu, com bolsa pelo ProUni. E hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o curso de Economia, Ciências Econômicas, etc. Para começar a falar um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco das áreas que estão dentro da economia e que, como estudante de economia, você vai ter que abordar, vai ter que estudar. E para começar, eu queria falar um pouco sobre uma confusão, talvez, que muitas pessoas fazem, um equívoco que não é totalmente injustificável, mas que muitas pessoas acreditam que a economia é uma ciência exata. Não é. Mas isso não é totalmente justificável no sentido de que a gente vê, por exemplo, na televisão, a gente vê nos jornais, enfim. Sempre que algum tema sobre economia é abordado, ou quase sempre, tem muitos números, não é? Muitas taxas, muitos índices, por exemplo, inflação, câmbio, desemprego. Então, assim, às vezes causa essa confusão mesmo e não é totalmente injustificável, não é totalmente justificável isso, pensar dessa forma. Mas na verdade, a economia é uma ciência social aplicada. Então, por exemplo, por mais que você, quando vai estudar economia, tenha que estudar matemática, tenha que estudar estatística, tenha que estudar econometria, que é a matemática, a estatística, enfim, auxiliando a teoria econômica, então para a criação de modelos, modelos no sentido de, por exemplo, modelos são simplificações da realidade. E isso você faz usando sim matemática, usando sim estatística. Mas além disso, você também vai encontrar na economia áreas como história econômica. Então, por exemplo, ah, talvez você vai desde o começo da economia, por exemplo, desde a época em que os seres humanos faziam escambo, por exemplo, até o momento contemporâneo, na verdade. Você, pensando um pouco mais para trás, assim, talvez a crise de 2008, a própria crise do Covid-19, da Covid. Há também a história do pensamento econômico, que são duas coisas distintas. Por exemplo, você vai aprender sobre a origem das primeiras escolas, escolas clássicas, a escola utilitarista, a escola marxista, enfim, a monetarista, a escola matemática, que foi quando a matemática que realmente começou a entrar na economia, porque no princípio não era assim, essa não era a realidade. Os primeiros escritos de economia, não, na verdade, não tratam de formulações matemáticas, não tem toda essa questão tão ciências exatas assim. Isso foi acontecer a posteriori, isso foi acontecer depois. Então, também tem áreas como contabilidade, própria ciência social, sociologia. Então, assim, são muitas áreas realmente. A economia ela permeia muitas áreas. Hoje, inclusive, existe um forte teor de TI na economia. Hoje, você, por exemplo, um economista, alguns têm que usar, por exemplo, linguagens de programação. Você tem, por exemplo, o R, que muita gente utiliza, ou então muita gente também usa o Python, etc. Então, hoje a economia ela se transformou muito com o tempo. Hoje, cada vez mais áreas estão dentro da economia, até psicologia. Então, assim, são áreas diversas, existem muitos caminhos que se pode seguir ao estudar economia, então as possibilidades são muitas. E para falar um pouco do que eu não esperava quando eu comecei a cursar, eu não esperava, talvez por um próprio engano meu, ou então pelo currículo da minha universidade, não sei, na verdade, mas eu sempre tive a impressão de que economia fosse uma área muito acadêmica, uma coisa que você fizesse, entrasse na graduação e que seria muito forte ou muito grande a chance de você seguir para um mestrado, para um doutorado numa área acadêmica. Mas não, isso não é verdade. Existe no meu curso, por exemplo, um forte teor aos negócios, à administração, à gestão, ao empreendedorismo. Então, eu não esperava, eu não imaginava que seria dessa forma. Eu tinha uma outra visão, um outro entendimento e que eu acabei sendo frustrado aí quando eu comecei a cursar economia.
Não que eu não goste, hoje inclusive eu trabalho com isso, mas eu não esperava. Foi uma surpresa, assim, foi um choque. E agora, para a gente falar um pouco do que eu considero mais importante, claro, além de você estar interessado em fazer, em conhecer, em saber, o que eu acho mais importante ao estudar economia, e para isso eu vou usar uma frase de uma economista e política portuguesa, na verdade, mas radicada no Brasil, inclusive foi deputada aqui, foi política aqui no Brasil, que é a Maria da Conceição Tavares. É uma frase que eu acho muito interessante, muito inspiradora, muito tocante para quem é economista, estuda economia ou pretende ser, que se você é economista ou estuda, você sempre vai ver no seu WhatsApp, no seu Facebook, no Dia do Economista, por exemplo. A frase é o seguinte: não vale a pena ser economista se você não achar que tem que dar uma contribuição com a tua profissão, com a tua dignidade, com o teu esforço e com o teu talento para o desenvolvimento desse país. E se você não se preocupar com o povo brasileiro, aí é que não vale a pena mesmo. O economista trata de problemas sociais e políticos. A economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação, para integrá-la, para, para torná-la finalmente no sonho do Furtado. Furtado é um outro economista. Um país mais homogêneo, mais justo e mais igualitário. Bom, era essa a contribuição que eu tinha para dar para vocês. Eu gostaria de desejar boa sorte para quem quiser entrar nesse mundo, eu recomendo. Eu sou muito feliz hoje fazendo economia. Eu acho que acertei em cheio no que eu queria fazer. É uma visão de mundo totalmente diferente e realmente abre a sua cabeça. Então, para quem quiser, que vá mesmo e que enfrente e não tá lá perdendo nada. Então, é isso e até a próxima. Tchau.